Fala, humanos, como estão todos vocês? É o seguinte, meus queridos, estamos chegando aí nos finalmente do terceiro bimestre, então vamos prestando atenção aí nas atividades, né? Não só nas minhas, mas de outros professores também. Talvez você não fez uma atividade, deixou alguma passar, né? Dá essa peneirada aí, ver se aconteceu algum imprevisto, né? E não acabou não fazendo atividade, né? Para colocar tudo isso aí em dia, beleza? Bom, sem nos parar muito aqui, vamos logo para a aula, né? Eu vou fazer basicamente hoje uma revisão aqui do conteúdo que a gente estudou, né? Tá bem enxugadinho, né? Então qualquer coisa você também dá uma olhadinha no seu caderno, né? Tá as instruções. E vamos lá. Então a gente começou esse terceiro bimestre estudando, fazendo divisão celular, né? E para isso a gente teve que entender sobre os cromossomos, tudo bem? Então o que são os cromossomos? Os cromossomos é basicamente um pacote de informação, né? Toda a informação genética está no cromossomo, né? Então cromossomos são filamentos de cromatina espiralados. Imagina um caderninho, esse caderno com espiral, né? E esse filamento espiralado ele está presente no núcleo de todas as células, tudo bem? E aí eu coloquei aqui uma informação destacada, né? Que é a cromatina. Então, o que seria a cromatina? Ela é formada por moléculas de DNA, né? Elas ficam associadas com proteínas. Então, olha só, um cromossomo é um filamento de uma cromatina, né? Que é uma molécula de DNA que fica bem espiralado. A diferença entre um cromossomo e uma cromatina basicamente é o jeito que esse material está. Então, a cromatina é um filamento, né? Ele está longo e fino, tá bom? Então, e a gente encontra a cromatina quando a célula não está fazendo divisão celular. É um fio assim, é um fio relaxado, né? Imagina aí um fiozinho de lã, né? Obviamente que é muito pequenininho, microscópio, né? E aí, um cromossomo é quando essa cromatina ela fica bem enrolada sobre si, tá? Fica bem retorcido. E aí é esse quando a gente consegue ver essa cromatina bem enroladinha, a gente já chama de cromossomo, e a gente percebe que a célula está se preparando para dividir, né? Para fazer uma nova célula, tá? E aí começamos com primeiro tipo de divisão celular, que é chamado de mitose. É uma divisão celular que origina duas células filhas, tá bom? Uma célula vai dar origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. E isso aqui é importantíssimo ser notado, tá bom? Então tá aqui, ó, o exemplo, uma célula, né? Aí cada desse aqui seria um cromossomo, né? Uma cromátide, né, de um cromossomo aqui. Então o que aconteceu? Passou para outro estágio, ó, essa cromátide fez uma cópia dela, ó, tá vendo? E essa cromátide aqui fez uma cópia dela. Passou mais um outro tempo, né? Esses cromossomos ficam aqui, ó, numa linha aqui, né? E acontece que metade, né? A cromátide irmã vem para um lado e a outra cromátide vem para o outro lado. Essa cromátide vai vir para cima e essa outra cromátide vem para baixo. Então ficou aqui, ó, tá? Aqui já é o finalzinho do processo de divisão, né? Tá dividindo a célula e aí pronto, ó, uma célula com dois cromossomos deu origem a duas células também com dois cromossomos igualzinho, né? Para que serve a mitose? A mitose é importantíssima para o crescimento e regeneração dos organismos multicelulares, tá? No nosso caso, por exemplo, você cresce, né? Seu corpo cresce, ou aquele machucado ele se regenerou, né? Por quê? Por causa da mitose. Agora, ela também é utilizada para a reprodução assexuada de alguns organismos unicelulares. Tudo bem? E aí a mitose, ela ocorre em algumas fases. Quais são elas? Ó, a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Isso é importante você notar, eu acredito que você já tenha notado, né? Mas vamos lá fazer aqui bem rapidinho aqui, ó. Na prófase, a gente percebe que o núcleo da célula, né, a carioteca, ela começa a se desfazer,
né? E os cromossomos, a cromatina começa a ficar bem mais espiralada, né? Na metáfase a gente percebe que todos os cromossomos ficam em uma linha, né, contínua. A gente chama aquilo lá de placa equatorial, né? A anáfase é um processo que já na mitose, vamos colocar aqui, né? Ela já é o fuso, né? As fibras do fuso começam já a puxar os pedacinhos, as cromátides, uma para cada lado. E na telófase é o finalmente, né? Onde já tem polos, né? Cromossomos ficam de um ladinho e outros cromossomos que dividem foram para o outro, né? E existe o processo chamado citocinese, quando a célula começa a se dividir, né? Entre aspas, né? Cortar ao meio. Tudo bem? Aqui já é outro processo chamado meiose. Isso aqui é importante notar. Ó. É uma divisão celular que resulta em 4 células filhas. Uma célula dá origem a 4 filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Então aqui está o exemplo. Ó. Eu tenho uma célula aqui, né, com 4 cromossomos. Ó. Aí é importante também notar que na meiose também ocorre aqueles processos como foi citado na mitose, né? A prófase, a metáfase, a anáfase e telófase, né? Só que olha só, existe aqui uma coisa importantíssima na meiose, que é logo aqui na prófase, essas cromátides, ó, tá vendo? Elas trocam uns pares, ó. Então, isso é aqui importante para variabilidade genética, tá bom? Não se esqueça disso. Esse processo chama-se permuta, né, ou crossing over. Isso acontece na prófase 1, tá bom? E aí os cromossomos aqui, ó, já se dividiram, né? Cada um para um polo da célula, a célula se dividiu, né? E aí vai ter outro processo que é o meiose 2, onde o finalmente seria, ó, 1, 2, 3, 4 células com a metade, ó. Eram 4, agora tem 4 células com 2 cromossomos só. Tudo bem? É um processo que acontece para a formação de gametas, então é só para fazer os gametas, né? No caso dos humanos, o ovócito 2 ou o óvulo, né? E espermatozoides. E acontece em dois processos, como eu falei, né? A prófase, metáfase, anáfase e telófase. É bem semelhante ao que acontece na mitose, né? Com algumas exceções que a gente já estudou, inclusive, tá bom? Aí, fotossíntese. Fotossíntese é um processo realizado por organismos autotróficos, tá? E esses organismos que realizam fotossíntese são chamados de fotossintetizantes. Eu estou só vendo aqui o meu horário para não me delongar muito. Principalmente plantas e algas, tudo bem? Esses organismos eles captam a luz solar e transformam essa energia térmica, né? Essa energia luminosa em energia química, tá bom? E essa energia química vai ser utilizada depois, né, para a produção dos compostos orgânicos que esses seres precisam, tá? Esses compostos são baseados em água e dióxido de carbono, ou gás carbônico, CO2. Tá? O resultado desse processo é o oxigênio, tá? Que é liberado no ambiente. Então, olha só, a fotossíntese tem uma importância baseada em 3 fatores, que ela promove a captura do gás carbônico da atmosfera, ela realiza a renovação do oxigênio, né? E ela conduz o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Aqui já coloquei aqui um resumo, né, da obra, que seria o que? Eu tenho 6 moléculas de gás carbônico, mais 12 moléculas de água, né? Isso sobre a luz solar, né? Incidindo sobre a clorofila, que é um pigmento. Esse pigmento, ele está... É bom notar que esse pigmento aqui, a clorofila, que é um pigmento que consegue captar a energia, né? A energia solar. Ele só existe também numa organela típica chamada cloroplasto, tá bom? Então esse processo acontece no cloroplasto
numa organela chamada cloroplasto. Né? Esse cloroplasto tem a clorofila, que é a responsável por armazenar essa energia solar. Tá? E aí pega essas substâncias aqui, né? Com o auxílio da luz solar, né? Vai sobrar o que? A glicose, né? Que é o C6H12O6, vai liberar água e vai liberar o oxigênio. Tá? A água, geralmente a planta vai transpirar, né? Vai liberar essa água, uma parte também fica para ela. O oxigênio, algo semelhante vai acontecer, uma parte vai ficar na planta, mas uma outra parte também vai sair. Né? O resultado principal é aqui, ó, é essa energia. Tá bom? A quimiossíntese é algo assim, é um processo conhecido. Aqui, ó, conhecido como. Qualquer coisa você volta aqui o slide, tá? Para você ler o primeiro. É um processo conhecido como fotossíntese bacteriana. Né? Trata-se de produção de matéria orgânica por meio da oxidação de substâncias minerais. Né? E não precisa da luz solar. Então, olha só, a bactéria ela pega uma substância mineral e ela transforma através de oxidação. Então, para ter oxidação, a gente precisa de um gás próprio, né, que é o oxigênio. Né? E através dessa oxidação, ela consegue transformar esses compostos inorgânicos em compostos orgânicos. Tá? Elas produzem matéria orgânica. Tá bom? Quais são os principais tipos de compostos, né? Tem as bactérias que são chamadas de ferrobactérias, elas oxidam o ferro, né? Elas transformam o ferro em uma matéria orgânica. Tem as sulfobactérias que elas oxidam o enxofre, né? Elas utilizam o enxofre como matéria para fazer seu alimento. E as nitrobactérias que utilizam o nitrogênio, né? Compostos nitrogenados, né? E esses compostos têm nitrogênio. Tá bom? Galera, por hoje é só. Qualquer dúvida você pode mandar mensagem para mim no WhatsApp e a gente conversa, tá ok? Agora é só fazer as atividades e bora pra cima, ok? Falou!